Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida, e hoje irei conversar com Romeu Kazumi Sasaki, que é considerado o pai da inclusão em nosso país. Ele é assistente social, professor, tradutor, escritor, palestrante, consultor de inclusão social em assuntos como educação, trabalho apoiado, terminologia e outros temas da pessoa com deficiência. É colunista da revista Reação, com 132 artigos publicados desde sua primeira edição. Confira, vale muito a pena. Romeu, muito obrigado por o senhor estar aqui comigo hoje. É uma grande satisfação estar conversando aqui com pai da inclusão em nosso país. Obrigado mesmo por essa gentileza e por essa disponibilidade de estar vindo falar aqui comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, e eu também agradeço você por me dar esse espaço, né? Professor, onde o senhor nasceu? Eu nasci na cidade de Campo Grande. Certo. Quando eu nasci, ainda era só Mato Grosso, e a capital do Mato Grosso era Campo Grande. Ah, perfeitamente. Eu nasci lá em Campo Grande, era dentro de uma fazenda de gado. Seus pais trabalhavam com fazenda? Não, meus pais, né, vieram do Japão. Sim. E na década de 30, eles vieram do Japão já contratado pelo governo do Brasil para ser professor de cultura japonesa para os imigrantes que já estavam aqui no Brasil, e também os descendentes dos imigrantes que estavam trabalhando nessa fazenda de gado. E meu pai era professor dos imigrantes e dos filhos dos imigrantes na década de 30, 40. O dono da fazenda, que era um inglês, deu uma edícula, uma casa dentro da fazenda. Perfeito. E eu nasci dentro da minha casa, né? Porque naquela época não havia esse negócio de ir para a maternidade, dava luz em casa mesmo, né? Entendi. E a nossa casa, portanto, como meu pai era professor, a nossa casa era a escola. Ah, então a escola funcionava na casa de vocês, então. Isso, eu sou o primeiro filho, então, na casa dos meus pais, né? Depois de adulto, né, eu podia dizer o seguinte, que eu nasci dentro de uma escola, não é? Com certeza, com certeza. O senhor tem algum tipo de deficiência? Até hoje não. Como foi a sua infância lá? Olha, a minha infância mesmo, até vamos considerar a infância quando eu era ainda bebê, né, de 0 a 3 anos mais ou menos, eu não lembro nada. Meus pais que me contaram como é que era lá a fazenda quando eu nasci, né? Certo. Meu pai era professor, ele disse que havia um ou outro aluno com deficiência, e que eu brincava com eles da maneira mais natural possível, né? Porque, imagine, com 3 anos, né? É verdade. Não tinha preconceito nenhum, né? Claro, com certeza. A criança é pura, né? A criança é pura. Pois é, e assim foi a minha vida de lá para cá, porque aí, aos 4 anos mais ou menos, certo, meus pais resolveram vir para a capital de São Paulo. Nós saímos nós 3, né? Meus pais e eu, com 4, 5 anos, mas meu pai não veio direto para São Paulo. No caminho, eles foram parando onde havia japoneses. E ele parava, por exemplo, em Araçatuba, Oswaldo Cruz, e foi parando, e onde ele parava, que havia colônia japonesa, ele continuava dando aula, também em casa, né? Então eu continuei sendo aluno dele, com os alunos que vinham, certo, e contava ao meu pai que sempre havia alguns alunos com alguma deficiência. Então, de uma certa forma, você já estava convivendo ali com pessoas com deficiência já, né? Isso, a partir de 4, 5 anos eu já me lembro totalmente da minha infância, né? E realmente havia alunos com deficiência que eu me lembro deles pessoalmente. Por que a opção em cursar serviço social? O fato de eu ter entrado na faculdade de serviço social foi a etapa final de um processo que deve ter nascido comigo, né? Que é essa naturalidade com que eu me aproximo de pessoas, né? Seja com deficiência, sem deficiência, mas de pessoas. Entendi. Acontece que quando eu estava no 3º ano do que hoje nós chamamos de ensino médio, certo, que naquela época era clássico, científico e normal, eu fiz o clássico, né? Que eu gostava de línguas. Okay. Mas eu já tinha decidido pela carreira em Direito. E, ao mesmo tempo,
eu optei por uma segunda opção, que é a carreira diplomática. Então, eu me inscrevi lá no Rio de Janeiro, né, na escola de Rio Branco, né, que formava diplomatas, né? Mas aí eu fiz amizade com uma pessoa da minha idade, naquela época. Ele era do interior, cidade de Marília. Um dia ele falou para mim, né, que gostaria de convidar a mim para ir a Marília com ele, porque ele queria voltar a ver a família, era o final do ano, né? Ele falou assim, Romeu, o que você vai fazer agora nas férias? Eu falei, nada em especial, eu só preciso me preparar para o vestibular, né? Que é em fevereiro, né? Aí ele falou, então dá tempo, vamos lá para Marília, que eu quero que você conheça a minha família, eu quero rever um velho amigo de infância, né? Eu fui com ele. Chegamos lá em Marília, fomos primeiro à casa dele, né? Ele me apresentou a família toda, almoçamos, né? E aí ele falou, Romeu, agora vamos conhecer, eu quero te apresentar o meu amigo de infância. Lá fomos nós, né? Chegamos lá, estava lá o amigo de infância e estava a mãe dele, que já era viúva naquela época. Então, só moravam os dois. Entramos, apresentou, a gente... Ficou aquela coisa, né, de comentar sobre o tempo, o calor que estava fazendo, tal, amenidades, né? Certo. E, de repente, eu percebi que a mãe dele começou a ficar mais calada, né? E um pouco preocupada, né? Eu perguntei para ela se alguma coisa que ela se lembrou que deixou preocupada, né? Antes que ela pudesse responder, eu percebi que o meu amigo e o amigo dele saíram na ponta dos pés da sala, foram para a rua, né? Depois eu entendi por que eles saíram de fininha, né? Ela contou uma história que ela tem mais duas filhas que estavam em São Paulo, na capital. Tá. A filha mais velha saiu primeiro, falou para a mãe, olha mãe, aqui em Marília a gente não vai ter futuro, né? Tem poucas opções, né, para estudar, para trabalhar, e com a permissão da mãe ela foi para São Paulo. Uhum. E de lá começou a mandar dinheiro, mandou carta, mandou dinheiro, e depois de algum tempo pediu para a mãe, olha, manda a minha irmã, né, a irmã menor, né, para ela para São Paulo, porque aqui tá bom para ela trabalhar também e tal. E aí lá foi a segunda filha. Sim. Também começou a mandar dinheiro e carta. Até que, de repente, as duas pararam de mandar carta e dinheiro, não se comunicaram mais. E a mãe ficou aflita, né? Ué, o que será que aconteceu, né? Ela pegou, falou para o filho, filho, vai lá para São Paulo, pega aqui essas cartas, que tem o endereço nas costas, né? Atrás do envelope tem o endereço, certo. Procura as suas irmãs e traga elas para cá. O que aconteceu com elas, né? Lá foi o filho, depois de um tempo o filho voltou e contou para a mãe que encontrou as duas, elas estavam numa casa de prostituição, estavam vivendo da prostituição. Poxa. E aí elas contaram isso muito tristes, né? E o irmão falou, mas por que você, vamos embora, né? Por que você não sai daqui? Mas eu não posso sair daqui, eu estou preso aqui dentro. Meus documentos ficaram com o dono da casa, né? Ai, e eu não posso sair, agora eu tô com dívida com ele, né? Porque ele pega todo o dinheiro. Poxa. E as duas falaram para o irmão, olha, fala para a mãe que infelizmente, né, nós queremos fugir daqui, mas não dá para fugir. E que eu não vou poder voltar para São Paulo, para Marília. Uhum. Tudo isso eu escutei você conhece uma técnica chamada paráfrase? É quando a gente repete o que a pessoa falou, repete com outras palavras, mas fielmente, né? Sem distorcer nada do que a pessoa falou. Eu respondia com as mensagens que ela passava, com as informações que ela passava, eu repetia como um espelho, né? Entendi. Mas não eu repetia não como um papagaio, mas mostrando que eu estava acompanhando, que eu estava entendendo cada coisa que ela falava, né? Estava totalmente atento a tudo que era dito, né? Isso. E eu
de repente, ela mudou, né? Ela parou de ficar triste, mudou a fisionomia, ficou toda aliviada, renovada. E ela estava sentada numa poltrona e eu noutra, né? Ela Sim. saiu de lá, ficou de joelho no chão da sala e me agradeceu diversas vezes, toda feliz. Meu Deus. Fiquei espantado, Ué. né? O que aconteceu, né? Uhum. Ela falou assim, olha, seu Romeu, você é a única pessoa na minha vida que me escutou até o fim, sem atrapalhar, sem me dar Poxa vida. sermões, sem me julgar, sem dizer se eu estava certa ou errada. E eu consegui desabafar tudo. Nunca fiz isso com ninguém aqui na cidade, né? Porque todo mundo, na primeira vez que abria a boca, já começava a dar sermão. Oh, meu Deus, coitada, não tinha tido a eu oportunidade de falar, não é? Pois ela queria, estava com aquilo na garganta, ela queria desabafar, né? E ela disse que estava toda triste até aquele dia, porque ela estava toda envergonhada, ela nunca saía mais de casa, porque a história rodou pela cidade, uma cidade pequena na época, Imagino, né? né? Falatório, né? Todo mundo ficou sabendo, olha, aquelas duas viraram prostituta, aquela coisa, né? Coisa E triste, ela né? toda envergonhada, toda humilhada, não saía de casa, até que me conheceu, né? E eu fiquei perplexo com a transformação dela, que eu não tinha intenção nenhuma de transformá-la, né? Sim, 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 E ela sim. se transformou. Então, na volta, eu falei, olha, eu não vou mais fazer o direito, eu vou voltar para São Paulo, vou chegar em São Paulo, vou me matricular, vou me inscrever nessa Folha social. E assim entrei, né? Olha só. Porque eu estava indo para um caminho que não era exatamente adequado para mim, né? Adequado para mim era o serviço social. Então foi assim que eu entrei. Que maravilha. Quando e como foi o seu ingresso no movimento de luta da pessoa com deficiência? Aconteceu da seguinte maneira. Quando eu estava no primeiro ano, eu ainda era funcionário administrativo de uma empresa comum. Que ano era isso? 1960. Perfeito. Né? Então, 1960 é um marco, porque eu comecei o curso de Ciência Social, e também é um marco porque, nesse ano, na empresa onde eu trabalhava como funcionário administrativo, eu comecei a atender funcionários da própria empresa que estavam afastados há muito tempo por acidente de trabalho ou doença ocupacional dentro daquela empresa. Uhum. E como eu entrei no serviço social, e naquela época, de 1960, já era obrigatório o aluno fazer estágio supervisionado desde o primeiro ano, e desde o primeiro ano era obrigatório começar a preparar o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Perfeito. Eu estudava à noite, né? Eu falei para o diretor, olha, eu trabalho, né, numa empresa e eu não tenho como fazer o estágio, né, supervisionado. Aí o diretor teve a ideia, pediu para que eu articulasse uma reunião com o diretor da empresa, e os dois negociaram o seguinte, olha, eu gostaria que o Romeu, que trabalha aqui, mudasse de setor, né, para ele continuar na empresa, mas abrindo, né, sendo pioneiro na abertura do Departamento de Serviço Social dentro da sua empresa, porque nós, da faculdade, daremos um supervisor gratuitamente e o Romeu continuaria funcionário, recebendo o mesmo salário de funcionário administrativo, agora como estagiário de serviço social, né? A faculdade indicaria um supervisor para vir aqui na empresa para dar supervisão para o Romeu. Já naquele ano, eu comecei então a atender pessoas com deficiência que estavam afastados. E apareceu, logo no começo desse ano, 1960, um assistente social de um centro de reabilitação profissional, não trouxe ainda o cliente, mas trouxe o prontuário do cliente desse centro de reabilitação profissional. Já era o INAR? Isso, era o INAR, né, que depois virou IR, né, porque era o primeiro centro
de âmbito nacional da América do Sul que atendia todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência, né? Tá. E apareceu esse assistente social para fazer colocação na empresa onde eu trabalhava, queria colocar um cliente dela. Perfeito. E esse cliente foi a minha estreia de atender uma pessoa com deficiência de fora da empresa, porque eu já estava acostumado a atender os que estavam dentro, afastados, mas estavam dentro. Uhum. Esse cliente, ele tinha uma sequela de paralisia cerebral, as pernas dele eram dobradas, ele andava em pé equino, os dois pés com o calcanhar para cima. Ele tinha também alguma dificuldade nos braços, né? Entendi. E tinha deficiência intelectual. Então você já estreou assim, alto estilo, né? Pois é, ele não era cego. Só faltava também, né? Surdo. Só faltava. Só faltava, né? Ele enxergava bem, ouvia bem e falava com uma certa dificuldade, porque com a paralisia cerebral, Dificulta, o rosto dele ficou um pouco torcido e o maxilar inferior ficou um pouco deslocado, né? Então ele falava com essa dificuldade do maxilar não se juntar bem. E isso fazia com que ele ficasse quase com a boca semi-aberta. E daí a saliva saía de vez em quando, né? E ele era analfabeto e não tinha nenhuma formação profissional. Esse é o cliente que ela veio colocar na empresa. Para sorte minha, essa empresa era enorme, tinha 10 departamentos, né? Com filiais em todo o Brasil. E nós éramos a sede, né? Olha a minha sorte. Como eu estava no recém-criado departamento social, eu comecei a procurar departamento que quisesse receber esse candidato. Você acredita, para encurtar a história, 9 departamentos em seguida recusaram. Eles precisavam de um auxiliar. Mas a hora que souberam como é que era a pessoa, porque eu não levava a pessoa, eu descrevia a pessoa, né? Tá. A hora que eles ouviam que ele tinha deficiência física, aí não dá. Imagine o preconceito na década de 60, né? Ari, sobrou o quê? O 10º departamento, né? Olha o que o diretor do departamento falou: Romeu, eu não me importo que a pessoa tenha deficiência. Ele tem condições de ser um auxiliar, porque eu estou precisando de um auxiliar. E se você está falando que o Instituto de Reabilitação assume a responsabilidade de custear a vida dele por um mês, enquanto ele passa um mês de experiência no meu departamento, eu fico com ele, né, por um mês. Aí eu voltei para a sede, né, porque esse departamento ficava fora da sede, ficava na periferia de São Paulo. Tá. Eu tinha falado para o diretor: olha, no final de um mês, o senhor precisa decidir. Se ficar com ele, precisa assinar carteira. Se não quiser, simplesmente o senhor abre mão e termina a sua responsabilidade. Tá bom. Passou somente uma semana que o rapaz estava lá, o diretor me telefona. Eu pensei, ele vai dizer que não quer nem esperar um mês, né? Ele quer desistir já, né? Eu estava com esse pensamento. Mas para sua surpresa... Mas para minha surpresa, ele falou: Romeu, eu não vou esperar um mês, eu quero ele já. Você pode mandar assinar carteira, né? Que eu faço questão de pagar a partir de agora. Uma semana de experiência. Rapaz, é muito bom. Ele é pontual, ele é jovial, ele é educado, ele é amistoso, ele não se queixa de nada do serviço, faz com prazer. É isso que eu quero. A minha estreia com um cliente com deficiência de fora foi essa. Olha, estreou em grande estilo. E aí eu aprendi uma coisa: se uma pessoa como ele consegue ser aceito e ser contratado, qualquer outra pessoa com deficiência consegue. Que maravilha. Não é? Com certeza que sim. Ele não tinha tudo para não ser contratado? Tinha tudo. Depois o senhor acabou indo trabalhar lá no Instituto de Reabilitação? É verdade. No final do 3º ano, a empresa onde eu trabalhava como estagiário fez um corte administrativo. Sabe corte administrativo? É mandar embora, sim. Não por demérito, né? Não, mas porque a empresa precisava encurtar. Eu vou cair nessa lista aí, né? De repente, no final do ano, do 3º ano, com o meu TCC quase pronto, fui mandado embora. Naquele mesmo dia, eu fui à faculdade, procurei o departamento de Estado e falei: olha, aconteceu isso. Você não quer me arrumar um estágio? Não fala mal que seja sem remuneração, porque eu já conversei com a minha família,
minha família vai me sustentar, porque a faculdade era paga, né? Claro. E ele falou, Romeu, você tá louco? Já é final do ano. Todas as ofertas de estágio terminaram no começo do ano. Né? Todo mundo... O que você está fazendo aqui? Final do ano você me pedir estágio? Não tem. Agradeci, e lá, né, na saída da faculdade tem um corredor enorme até chegar na rua. Eu já estava quase chegando na rua. O diretor do estágio gritou lá no corredor, Romeu, volta aqui. E correndo lá, o que será que aconteceu, né? Romeu, eu me lembrei que tem um estágio que ninguém quer. Você quer? Eu falei... Que faculdade que era essa? Faculdade Paulista de Serviço Social. Ah, tá, perfeito. É só para poder ilustrar. Então é o seguinte, eu falei para ele, escuta, eu não quero nem saber que estágio é, eu quero. Ninguém quer, eu quero. Entendi. Ele puxou lá um ofício do começo do ano. Ninguém quis esse estágio. Olha a surpresa, eu vejo o que era o timbre do ofício, o IR tinha mandado no começo do ano uma vaga para estágio social. O porém era não remunerado. Eu falei, não importa. O diretor do estágio, né, fez a carta encaminhante, no dia seguinte apareci lá. E quem estava lá? A mesma assistente social que foi lá, me conheceu, que eu coloquei aquele primeiro cliente que ela trouxe, estava lá. Certo. Ele falou, Romeu, o que você está fazendo aqui, né? Porque ela se lembrou de mim, claro, né? Uhum. Depois daquele sucesso lá no primeiro ano. Estou aqui com a carta que você mandou no começo do ano, né? Você ainda está precisando? Falei, pois é. Aí essa vaga ainda existe. Falei, então é minha. Então eu quero. Aí ela falou assim, Romeu, eu não vou nem fazer teste, nem seleção. Eu conheço você já entrou, já passou. Você vai começar amanhã. Na época que eu fiz esse ofício, era sem remuneração, mas agora é remunerado. Opa. Olha que... Aí a alegria foi em novo, né? Rapaz, aí brilhou. Era assim, pagava bem mais do que eu ganhava lá na empresa. Aí eu fiz o 4º ano, Instituto de Reabilitação, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, né? Tá. Eu fiz o TCC em 1 ano, porque aquele outro que eu já tinha trabalhado 3 anos não servia mais, porque era um TCC específico, na realidade, daquela empresa onde eu trabalhava, né? Entendi. E eu passei, foi aprovado, Olha né? isso. Então eu tive toda essa sorte aí, né? E lá eu fiquei 10 anos. No final do ano eu me formei, a partir do ano seguinte eu já era assistente social. Quais foram os grandes aprendizados que você trouxe desse instituto para a sua vida pessoal e profissional? Um dos primeiros diferenciais que tiveram influência muito grande no futuro daquela época. Todas as entidades especializadas no mundo inteiro eram especializadas em um só tipo de deficiência. Por exemplo, a PAI atendia só pessoas com deficiência intelectual e assim por diante. E o Instituto de Reabilitação não, atendia todos os tipos de experiência, o que me deu experiência em todas as áreas, em todos os tipos de deficiência. Então eu, como consultor, para mim isso foi importante, de eu poder atender entidades e pessoas com qualquer tipo de deficiência. Isso foi um aprendizado muito grande para mim, né? Uhum. Segundo, recebi, através do Instituto, uma bolsa de aperfeiçoamento da ONU, Organização das Nações Unidas. Eu fiquei 10 meses fora do Brasil, 4 meses nos Estados Unidos e 6 meses no Reino Unido, só na área da pessoa com deficiência. Fiz estágio em centros de reabilitação profissional, assisti a algumas aulas de reabilitação profissional, visitei todos os principais órgãos de gestão de programas para atender pessoas com deficiência. Então, fiquei 10 meses aprendendo coisas do primeiro mundo, né? Estados Unidos e Reino Unido. Esses são alguns exemplos do que aconteceu nos 10 anos em que eu fiquei lá. Poxa, que fantástico, hein? E nós tivemos uma quebra de paradigma ao que se refere à inserção da pessoa com deficiência, somente aqui em nosso país. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu gostei que você escolheu a palavra certa, porque inserção é uma palavra guarda-chuva, ela é abrangente, né? Sim. É inserção, é o ato de inserir, né? E há
duas maneiras de inserir: integração e inclusão. O paradigma da integração e o paradigma da inclusão fazem parte do guarda-chuva chamado inserção. Perfeitamente. Década de 60 era integração. Então eu comecei profissionalmente em 1960 seguindo o paradigma da integração. Há uma diferença grande entre integração e inclusão, porque na integração era preparar pessoas com deficiência para conviver, para ser aceito e conviver onde havia barreiras de todo tipo, atitudinais, arquitetônicas, tudo, né? Uhum. Tanto na escola como na empresa. E na inclusão, a ideia era eliminar as barreiras da sociedade, do mercado de trabalho, da escola comum, para que as pessoas com qualquer tipo de deficiência pudessem ser contratadas sem problema nenhum, sem discriminação, né? Porque aí também a mudança de paradigma foi importante, porque no tempo da integração, sempre a gente debitou para a pessoa com deficiência a incapacidade, né? A gente fala assim, olha, por que fulano de tal não foi aceito? Por causa da deficiência dele ser muito incapacitante. Porque a incapacidade dele é muito grande devido à deficiência que ele tem. E nós, depois quando a gente passou para a inclusão, a gente aprendeu o seguinte: nós devemos dizer não. A grande causadora da incapacidade, da não participação, da não contratação, da não matrícula, é a sociedade. São as barreiras que dizem na sociedade. Olha o que eu aprendi ao longo do tempo, desde a década de 60. Eu aprendi aos poucos, né? A duras penas. E aqui no Brasil isso aconteceu a partir de 1979, não foi? Mudança da integração para a inclusão, né? Exatamente. Como os países do primeiro mundo estavam 10 a 15 anos à frente do Brasil, eles já tinham formado em universidade algumas pessoas com deficiência. Então eles já tinham profissionais com deficiência trabalhando em centros de reabilitação, trabalhando em empresas, estudando em universidades, porque os pioneiros, trabalhadores, alunos com deficiência, já estavam atuando. Entendi. O que aconteceu em 79 no Brasil? Alguns clientes, sejam meus, sejam de outros centros de reabilitação que já existiam naquela época, formaram as primeiras pessoas com deficiência em faculdade. Dentre eles, surgiram os pioneiros do movimento de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Quase no final do ano de 79, uma das pessoas que eram minhas clientes, entre eles lá, que antes só havia uma meia dúzia de pessoas com deficiência, líderes, que estavam se reunindo para criar um movimento, lembraram-se de mim e me convidaram. Romeu, nós queremos convidar você para a primeira reunião de criação do movimento pelos direitos das pessoas no Brasil. Porque, conhecendo você, nós sabemos que você tem um perfil completamente alinhado com o que nós pensamos. E você podia nos ajudar. Entrei no movimento, né, desde o começo. Entendi. E eu fui a primeira pessoa sem deficiência a entrar no movimento criado e dirigido pelas pessoas com deficiência até hoje. Que maravilha. Bom, aí eu comecei a convidar outras pessoas sem deficiências que eu conhecia bem, convidei para entrar no movimento. E assim fomos crescendo. Romeu, para que o nosso telespectador entenda um pouquinho, o que é a educação inclusiva? É uma educação em que todas as pessoas com ou sem deficiência, qualquer que seja a deficiência, e qualquer que seja a diversidade das outras pessoas sem deficiência, estudam juntas, no mesmo espaço, e aprender, não só juntos, mas aprender com uma metodologia completamente diferente da metodologia utilizada até então pelas escolas comuns não integradoras e escolas comuns integradoras. O que é isso? Quando a escola integradora começou a surgir, imagine um ambiente, em cada sala de aula, poderia haver no máximo 3 alunos, numa classe de 40, 50 alunos, e esses 3 tinham que sentar junto num canto, porque isso facilitava
ao professor, que era um só professor na sala, né, o professor regente, porque havia 2 currículos. O currículo comum, currículo convencional, Certo. e ela dava, essa professora, ou professor, dava para a classe inteira, menos para aqueles 3. Para aqueles 3, o que era? Um currículo adaptado. Era triste, né? Era humilhante. O que era o currículo adaptado? Era um currículo facilitado, infantilizado, para que os 3, por causa da deficiência, não importa se era cego, se era tudo, não importa. Era Punha tudo no mesmo saco e tá tudo certo. Pus tudo no mesmo saco e assim, para caber, só pessoas consideradas menos capazes do que o resto da classe. E também eles sofriam bullying. Sim, sim. As pessoas começavam a mexer com aqueles 3, né? Faziam piada, até agrediam esses 3, ou 2, ou 1, né? Eles sofriam, na verdade, um assédio moral, né? O assédio moral, esse é o nome certo. O senhor acha que, para que uma escola realmente ela seja verdadeiramente inclusiva, tem que ter uma preparação psicológica desses profissionais, uma preparação psicológica desses alunos? Como é que o senhor analisa essa preparação, né? Porque fala-se muito na inclusão, mas não se prepara o caminho para a inclusão. Exatamente. Bom, então vamos lá. Na escola inclusiva não é tudo igual. É preciso ser equidade, ou seja, ele é igual com justiça. Então, é igual na medida que caiba a cada diversidade, a cada pessoa, a cada aluno. Entendi. Então, sim, o preparo do professor de uma escola inclusiva é bem diferente do preparo convencional, que sempre houve para o professor, né? A formação continuada do professor sempre houve. Depois que entrou a educação inclusiva, foi voltada para essa realidade. Olha, o professor ensina a todos, ao mesmo tempo, com metodologias diferenciadas. Tudo mudou, né? Quer dizer, ninguém se sente inferior ou superior ao outro, porque todos estão sendo tratados com o mesmo respeito. Ninguém é mais digno porque é mais rico, ninguém é mais digno porque não tem deficiência. Então, nós lutamos com isso. Então, a equidade é bacana porque trata com respeito os direitos fundamentais que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, direitos humanos são os direitos abrangentes, né? E os direitos específicos são os de cada área, direito específico na área da educação, direito específico na área do trabalho, assim por diante. Perfeitamente. No seu entender, quem se beneficia da educação inclusiva? Todos se beneficiam, né? É interessante porque no começo da educação inclusiva havia aquela história, né, do bonzinho. Então, pessoas sem deficiência que já começavam a dar indícios de que aceitavam a pessoa com deficiência, mas aceitavam com a postura equivocada, da seguinte forma: olha, eu aceito a pessoa com deficiência como uma pessoa que é inferior a mim, sabe menos do que eu, sabe fazer coisas menos do que eu, então eu vou ajudar, então eu vou dar apoio, eu vou fazer coisas para ela, né? Porque nós somos melhores do que elas. Aceitava numa condição de superioridade. Superioridade, pois é. Mas os bonzinhos da época, né, bonzinho entre aspas, né? Sim. Tinham essa postura: olha, eu sou melhor, não preciso ganhar nada. Eles é que vão ganhar. A educação inclusiva, não. Que nada, joga fora isso aí. Todos ganham. Claro. E, de fato, né, na prática, as pessoas sem deficiências começaram a admitir: puxa, eu aprendi a ser melhor como pessoa, eu aprendi a mudar a minha atitude, eu aprendi a alargar meus horizontes, minha visão de mundo, de vida, de pessoas que são diferentes de mim. E eu aprendi coisas que eu não sabia que elas sabiam. Né? Todos ganharam, todos entre os alunos, e também os professores ganharam. Porque o professor bonzinho também tinha aquela postura: eu sou professor, eu sei tudo, eu vou ensinar tudo para esses coitados. E dentro desse mesmo assunto, o que o senhor pensa das instituições especializadas que já prestaram e ainda prestam um atendimento relevante à pessoa com deficiência?
Como é que o senhor faz uma análise dessas instituições? Como, por exemplo, os institutos de cegos, a APAE, a ACD e outros, né? Essas instituições especializadas em algum tipo de deficiência, ou até em todos, né? Agora a gente tem essa tendência, certo, sempre foram necessárias, sempre prestaram grandes serviços, só que as antigas instituições especializadas tiveram de mudar, entenderam que o caminho é esse, nós temos que acompanhar os tempos, senão nós vamos estar atendendo com uma visão de 30 anos atrás, que é isso? E qual é a sua expectativa em relação à evolução do poder público no atendimento da pessoa com deficiência? Muito interessante. O poder público deve ser o reflexo das forças que nós mesmos, o povo de um modo geral, incluindo pessoas com deficiência. Sim, sim. O poder público deve ser o meio, deve ser a instância que garantirá o respeito, o cumprimento dos direitos de cada segmento da diversidade humana. Perfeito. Teremos um poder público que se coloca à nossa disposição para ouvir e aprender do nosso lado contra o quê? Preconceitos, barreiras, ameaças, explorações, contra uma série de irregularidades, uma série de atitudes que ofendem, que humilham, que ignoram, né, a nossa dignidade e os nossos direitos humanos. Criando as condições ideais para que tenhamos uma vida melhor, não é? Isso. Tenho sido e ainda sou participante dessa mudança, né, do poder público. E outra coisa, nós também conseguimos, nós, através dos líderes com deficiência, conseguimos ocupar espaço no Poder Executivo, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, onde nós temos pessoas com deficiência atuando dentro desses poderes, né, dos 3 poderes da nação. Com certeza. E nos 3 níveis, né, federal, estadual e municipal. Quer dizer, nós estamos em todo lugar agora. Ari, alguns líderes, ao se tornarem integrantes dos poderes, né, através de coordenadorias, secretarias, ministérios, comissões, conselhos, enfim, várias instâncias, ao passarem para lá, esqueceram da gente. Falar em poder, leis, essas coisas todas, quando foi criada a lei de cotas? Aprovada mesmo foi em 2015, no dia 6 de julho de 2015. Mas não nasceu da noite para o dia, claro, né? Ela levou praticamente 10 ou 12 anos para ser aprovada. Em 2012, a Mara Gabrilli, que todo mundo conhece, né? Aliás, prefaciadora do meu livro. Ela me telefonou, ela disse: Romeu, eu conheço você, já ouvi suas palestras, já li suas coisas, e eu sei que você é contra o conteúdo que tem sido dado ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e também a própria palavra estatuto, né? O conceito da palavra estatuto. Eu sei que você é contra. Mas eu quero convidar você como contraponto. Eu quero que você faça parte de um grupo de trabalho onde boa parte é a favor desse nome estatuto e é a favor do conteúdo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu quero que você seja a voz que vai lembrar, olha, tem esse outro lado que é assim, assim, assim. Olha, isso aí que vocês querem fazer, tem esse viés, tal, 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 né? Eu aceitei e entrei, tá? Que maravilha. E a primeira coisa que ela fez foi abrir uma audiência pública, uma consulta pública, no Brasil inteiro, através da internet. E a primeira coisa que ela falou, não, vamos mudar. Não é estatuto. É Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. LBI. Todo mundo aceitou. Na última sessão da Câmara dos Deputados para aprovar a LBI, já com o nome Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa, no apagar das luzes... Oh, meu Deus! A Presidência da República, a quem coube, né, dar a sanção, ou seja, aprovar, né, ela vetou 6 artigos e colocou em seguida, né, o nome da lei é Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 2 pontos, ou, abre parênteses,
Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses. Caramba! Isso no apagar das luzes. Professor, em que consiste o emprego apoiado? A metodologia do emprego apoiado utiliza vários tipos de apoios. Apoio da empresa onde essa pessoa vai trabalhar, apoio dos colegas de trabalho, apoio do chefe, do diretor, do presidente. Apoio tecnológico são as tecnologias assistivas, tecnologia da informação e da comunicação, ajudas técnicas, tudo que é tecnologia pode servir de apoio para as pessoas que usam, são usuárias do emprego apoiado. Lembrando um detalhe de ajudas técnicas. Essa palavra ajudas técnicas pode parecer inadequado para uma das ajudas técnicas legalmente constituídas em legislação. Pelo decreto 5296 de 2004, o cão-guia é ajuda técnica. Nós temos também apoios materiais, são os manuais, as cartilhas, os textos que servem para o desenvolvimento de pessoas que se utilizam do emprego apoiado. Nós temos também apoios logísticos, que são as circunstâncias, né? Por exemplo, o transporte acessível é um componente desse apoio logístico e assim por diante. O emprego apoiado se destina às pessoas com qualquer tipo de deficiência em nível severo. Atualmente, Então, quantos por cento da nossa população tem algum tipo de deficiência? nós especializados, nós não especializados, jornalistas, políticos, todo mundo, até hoje, trabalha com esse dado. 23,9% ou 46 milhões de pessoas com deficiência. Em 2018, o próprio IBGE publicou, em maio de 2018, publicou a releitura. Eles analisaram tudo de novo, limparam o terreno lá de 2010, né, o resultado de 2010, e chegou à conclusão seguinte: o IBGE considera a pessoa com deficiência apenas as pessoas que declararam, lá em 2010, que tinham grande dificuldade para realizar coisas e, mais do que isso, pessoas que não conseguiam fazer nada no Brasil pelo IBGE, são aquelas pessoas que declararam estarem nesses dois níveis superiores. Os que declararam que, mesmo tendo deficiência, não tinham dificuldade nenhuma, ou então, mesmo tendo deficiência, tinham só algumas dificuldades, saíram da lista. E sabe quanto por cento vai? Caiu de 23,9%, caiu para 6,7%. E sabe o que dá esse 6,7%, então? Arredondando para mais, 13 milhões. Meu Deus do céu. Caiu de 46 milhões para 13 milhões. Esse é o universo para o IBGE, não para o movimento. Entendi, perfeito. Professor, Olha, o senhor é escritor. Quantos livros sim, que o senhor tem publicado até hoje? Eu publiquei o meu primeiro livro de autoria única em 1997. O livro chama-se Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos. Depois eu publiquei, em 2003, Inclusão no Lazer e Turismo. Depois eu publiquei várias cartilhas, portanto, livros menores, com menos páginas, umas 4 cartilhas. Certo. E aí sim eu publiquei mais ou menos 10 livros de autoria coletiva, onde cada autor escreve um capítulo. O último livro próprio, singular, que eu escrevi, chama-se As 7 Dimensões da Acessibilidade. Aí eu escrevi para valer, porque são 300 páginas. Escreveu com vontade, né? Vontade de escrever. E esse foi publicado quando? Ano passado. Ano passado. Em setembro. No último dia 20 de julho de 2020, o senhor lançou o projeto Romeu Sasaki Sociedade Inclusiva. Eu gostaria que o senhor contasse para nós em que consiste esse projeto. Esse projeto, então, nasceu com o nome Projeto Romeu Sasaki Sociedade Inclusiva,
E tem um link que é www.apoia.se barra Romeu Sasaki. Romeu Sasaki, tudo minúsculo, junto. Esse projeto é um projeto de duas mãos. Primeiro, eu preparo uma série de artigos, vídeos e envio para os apoiadores. Quem são os apoiadores? São aqueles que dão a via de lá para cá. São apoiadores do financiamento coletivo. Perfeitamente. Então eles têm a opção de colaborar com R$5 até R$14, depois tem de 15 a R$24, tem de 25 a 49, 50 até 99, tem de 100 para cima. Com esse apoio financiado coletivamente, eu pago as despesas de pesquisa e produção. E com isso, as pessoas têm acesso a todos os textos que eu escrevi até hoje, desde 1960. Eu separei apenas aqueles artigos que têm valor histórico. Recuperei, atualizei, revisei e acrescentei comentários atuais. Estou escrevendo continuamente textos inéditos, né? No último dia 29 de julho de 2020, esse senhor completou 82 anos. O que te motiva a continuar com tanta energia? O que faz você acreditar que vale a pena continuar com essa garra e lutar com tanto amor, com tanta dedicação? Eu encontrei, durante toda a minha vida, um campo onde eu me sinto bem, onde as minhas competências, minhas habilidades, meus conhecimentos foram acolhidos, foram aceitos, foram encorajadores para eu continuar. Exatamente o que eu fiz durante todo esse tempo é que me faz querer continuar até morrer nesse campo. Professor Romeu Sasaki, o que é a deficiência? É apenas uma característica, uma condição que pode acontecer a qualquer pessoa. A deficiência não escolhe classe social, classe econômica, não escolhe país, não escolhe raça, etnia, não escolhe nenhuma preferência, não há uma preferência para a deficiência. Só que a deficiência, principalmente na Antiguidade, na Idade Média e depois nos tempos mais atuais, sempre foi uma desculpa para a sociedade afastar, ignorar, desprezar, desvalorizar certas pessoas por terem deficiência. E hoje a deficiência é cada vez mais vista como uma condição. A deficiência não é nem boa nem ruim. Ela é o que nós fazemos dela. Ela é o que a sociedade faz dela, né? E hoje nós estamos vendo que a deficiência conquistou o status de algo que nasceu, nasce e nascerá da interação entre as barreiras da sociedade e a condição que a pessoa possui. Eu posso dizer que foi uma grande aula de vida ter conversado com o senhor. Muito obrigado por essa generosidade, obrigado pela sua disponibilidade e, passando a pandemia, vamos trocar esse nosso abraço familiar, porque essa descoberta foi motivo de muita alegria, tanto para mim quanto para minha esposa, saber que o senhor estava muito mais perto da gente do que imaginávamos. E obrigado por ter se disponibilizado a conversar aqui com o pessoal do canal. Olha, muito obrigado também, digo eu, porque você abriu esse espaço, né, e me deu a chance de me abrir um pouquinho. Aliás, me abri bastante. Pela chance de você ter gravado essa entrevista para que mais pessoas conheçam a minha pessoa e o meu trabalho. Muito obrigado. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva.
Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.